as deslumbrantes geishas, cheias de mistérios. Vamos hoje descobrir um pouco mais sobre elas. Yo, tomodachi! Daijoubu kai? E como está no nosso título, hoje vamos descobrir um pouco mais sobre as nossas queridas e amadas geishas. Quem não gosta, não é? Mas antes disso tudo, já vai deixando o seu like se você me conhece. Se chegou aqui de paraquedas e porque tem interesse sobre geishas, talvez alguma outra coisa sobre o Japão, assiste o vídeo aqui até o final, vê se gosta e o que acha dele. Caso goste, no final você deixa o like e se inscreve para acompanhar outras coisas sobre o Japão. Agora sim, vamos iniciar a nossa viagem para conhecer um pouquinho mais sobre as geishas. Treinamento e aprendizagem. Nossa primeira curiosidade aqui nos leva aos bastidores da vida de uma geisha. Ao contrário da crença da maioria, não só uma geisha no dia para noite, conheceu, usou uma geisha, pum, virou. Não. Inicia o seu treinamento, que talvez alguns conheçam, por assistir o filme Memórias de uma Geisha. Começa como uma Maiko. Aí sim é ensinado tudo que uma geisha faz, a dança, como se comportar, a fazer a maquiagem, a cantar, não é saber conversar e como tratar os clientes ali. Além de outras coisas, aprende a cerimônia do chá e kebana, que são os arranjos florais. Como eu disse, você pode ver isso no filme Memórias de uma Geisha, na série que tem na Netflix, Maiko Santino Makanai-san, inspirado no anime, baseado no mangá. Também temos os livros. Livro Memórias de uma Geisha. Daqui é a capa com a versão do filme. Temos esse daqui. Daqui eu esqueci o nome. Deus. Mineko Iwasaki. Que foi a geisha que o autor do livro Memórias de uma Geisha entrevistou, se baseou para fazer. E teve algumas polêmicas que eu vou explicar no vídeo específico sobre esse livro aqui. Também um outro livro muito interessante, que é Geisha, da Lisa Dalby. Dalby? É. E ela não é japonesa, como o nome diz a autora daqui, mas ela viveu com uma geisha, ela se tornou uma geisha. Foi a primeira geisha ocidental lá. E ela contou toda a história que ela passou, né, como é uma vida de uma geisha de verdade. Também trarei vídeo sobre isso, então, se não quiser perder, né, se inscreve aqui para não perder essas coisas, meus queridos. Então agora vamos ver um pouco sobre a maquiagem. Segredos da maquiagem. Agora vamos falar um pouco sobre a maquiagem das geishas. Além de só deixar a cara mais pálida, dar um toque assim, aquela pintura branca também servia como um protetor solar. Sim, eu não sabia disso, só quando eu fui pesquisar que eu descobri essas coisas. O nome daquele maquiagem branca é Oshiroi, que é o pó branco. Antigamente era feito de chumbo, zinco e conchas. Como você pode ver, chumbo não é algo muito saudável de ser usado. E as geishas modernas, que continuam até hoje sim, usam algo um pouco mais saudável. Hoje em dia é feito com pó de arroz, álcool, coisas que não prejudicam tanto assim a pele. Ela também foi usada até para... A maquiagem foi iniciada lá no período Heian, a maquiagem branca nas pessoas. Uma curiosidadezinha, porque antes não tinha, para falar com o imperador, tinha muitas luzes de velas, assim, era mais amarelado, né, uma luz diferente, para destacar o rosto do imperador conseguir ver melhor. Eles passavam essa maquiagem, deixar mais pálido, até para o imperador conseguir ver melhor as pessoas que estavam ali. Bem interessante isso, né? Agora vamos ver um pouco sobre o simbolismo do kimono. Simbolismos do kimono. Como todo mundo aqui já sabe, kimono, né, a coisa de vestir, que é a tradução dessa palavra, é um vestimento muito comum no Japão que tinha desde antigamente e ainda é usado hoje. Mas sabia que tem um significado para kimonos que a geisha e a Maiko usa? A Maiko, por ser uma aprendiz, ela costuma usar kimonos de uma cor mais vibrante, sabe, um pouco mais elaborados para simbolizar a sua juventude e inexperiência. Enquanto a geisha usa umas cores mais suaves para refletir a sabedoria e sua experiência, né, já que ela é um profissional, já passou pelos anos de treinamento todo. Bem interessante isso, né? Eu também não sabia dessas coisas.
Isso é muito legal. Poder passar isso para vocês, porque eu aprendo muita coisa de coisas que eu amo muito, né? Vamos à próxima curiosidade. A arte da conversação. Como eu disse no início, as geishas são muito treinadas, né? E elas aprendem bastante quando conversar com as pessoas no banquete japonês conhecido como ozashiki. As geishas entretêm os convidados assim, com conversas, com dança e canto, né? Por isso elas são tão treinadas e se tornou tão populares. Por isso, porque era uma coisa no início ali muito diferente. Elas tinham uma conversação completamente diferente. Elas criavam uma experiência memorável para as pessoas que estavam ali. Na conversa, nas músicas, no canto, tudo. Deve ser uma experiência muito boa. Um dia eu vou ver de perto. Vamos à próxima agora? O declínio e o ressurgimento. A curiosidade final é que as geishas tiveram um declínio, principalmente em meados da Segunda Guerra Mundial, por causa dos bombardeios e tudo. Acabou passando vários problemas. E é mostrado um pouco em várias de uma geisha também. Acaba declinando muitas coisas no Japão e as geishas, mas elas acabam voltando com muita força. Ultimamente estão com a cultura pop, né, animes e mangás, essa cultura foi muito sendo revivida e mais pessoas querendo conhecer mais. Aqui teve esses mangás, e animes e séries sobre isso, não é? E nós aqui, você que está vendo aqui também gosta e quer ver mais sobre isso. E elas continuam a se adaptar à vida moderna e aqui para continuar essa tradição belíssima que existe. E então, meus amigos, gostaram das pequenas curiosidades aqui? Sabiam de todas elas? Comentem aqui o que vocês mais querem saber. E eu vou trazer mais coisas aqui, né? Como eu mostrei nos meus livros aqui. Vou trazer mais conteúdo sobre geishas, que é uma coisa que eu amo. Eu gosto pra caramba sobre isso. Você que chegou aqui até o final e não deixou o like, deixa o likezinho aqui, né? Que chegou de paraquedas, gostou aqui, espero que já tenha se inscrito durante o vídeo. Se não, se inscreve agora e deixa o like para não perder mais coisas sobre geishas e qualquer outro conteúdo sobre o Japão. Então, até mais, meus queridos.